Júlia, vem cá, Júlia. Vamos cantar uma música aqui de novo. Canta Quero Beber de novo pra mim. Aleluia. É? Essa música falou muito comigo, irmão, na hora da adoração. E eu gostaria de introduzir a palavra com ela de novo. Amém? Feche seus olhos. Escute essa canção mais uma vez. Existem águas do trono de Deus nessa manhã. Águas do trono de Deus. E por onde esse rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está. Mesmo sentado, levante as suas mãos e diga nessa manhã: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas viva. Diga mais uma vez: quero beber, quero beber. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh Jesus, eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Senhor, nessa manhã nós oramos por cura. Nós oramos por uma cura sobre uma enfermidade que só o Senhor conhece. Aquela enfermidade que muitas vezes nós tentamos esconder, que está tão profunda, está tão antiga dentro de nós, que muitas vezes nós nem percebemos. Muitas vezes nós nem percebemos. Estamos reagindo a essas feridas. Estamos sendo resposta a feridas antigas em nós. Comportamentos que são gerados por um sentimento de orfandade. Comportamentos que são gerados uma busca por aprovação, por aceitação.
solidões que se alojaram em nossa alma, ainda na nossa infância. Senhor Deus, eu oro por cura nessa manhã. Eu oro para que o Senhor nos liberte de nós mesmos, nos liberte das marcas que trouxemos até o dia de hoje. Senhor Deus, eu oro por libertação nesse lugar. Não apenas pela libertação de espíritos imundos, sim, esses também, mas uma libertação que começa lá dentro da nossa alma. Senhor Deus, nessa manhã eu oro por salvação. Jesus, que nenhum de nós saia daqui, Pai, se já não estivermos garantido a nossa eternidade com o Senhor. Venha sobre a tua igreja nessa manhã, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero fazer uma oração antes de começar a pregar, irmãos. Na sexta-feira, eu estava voltando de Goiânia e uma irmã da nossa igreja, a Joyce, ela faz parte da minha mesa. Ela me ligou, eram umas 11h30 da noite, ela me ligou desesperada. Estava o Fábio, o Davis e o Samuel comigo. E brutalmente a irmã dela, de 26 anos, foi assassinada com a facada no coração, irmão. E ela, a família, todos estão desolados, assim, sabe? Eu gostaria que a gente orasse por ela, amém? Você pode ficar de pé, por favor? Deus, em nome de Jesus, nós fazemos menção agora da Joyce e da família dela. Pai, como está o coração dessa menina? Como está o coração dessa mãe que perdeu uma filha tão nova por um ato de crueldade? Não há palavras, Jesus, que possam amenizar essa dor, mas o toque do teu Espírito Santo, somente o toque do teu Espírito Santo é capaz de trazer consolo para essa família. Por isso nós rogamos ao Consolador que vá de encontro a essa família, vá de encontro a Joyce. Jesus, trazendo paz mesmo em meio a tanta dor, porque a paz não é ausência de dor, mas paz é esperança em meio à dor. Vem, Jesus, não deixe eles desesperados, não deixe eles desesperançosos, mas que a tua esperança, Pai, venha pairar sobre aquela família. A tua esperança, Jesus, não substitui o ente querido, mas a tua esperança nos dá força para continuar. Jesus, nós lembramos dessa família nessa manhã, porque a tua palavra nos ensina a chorar com os que choram. Esse parente não é nosso, mas é de uma irmã nossa. Então essa dor também é nossa. Venha sobre essa família em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. No dia mau o Senhor é bom. Amém. Ô, Lucas, peraí. É porque, pessoal, vou conversar com o Lucas aqui. Nós estamos chique. Agora os músicos aqui usam retorno no ouvido. Mas o pastor não tem retorno no ouvido. Aí, Lucas, eu preciso que dá um pouquinho só de volume aqui para mim, porque eu estou me ouvindo mais lá fora. Agora sim. Amém? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que não está não. Aumenta mais, estou brincando. O tema da palavra hoje, coloca aí, Wellington, o tema da palavra. Dá para ver? Não dá? Todo mundo está vendo? O que está escrito? E ali está o Romário, Bebeto. Meu Deus. Quem foi feliz aí? Fala aí, Lucas. Eu fui feliz demais. Olha o Ronaldo. Meu Deus, o Ronaldo. Ronaldo com aquele tupetinho dele. Fomos muito felizes no passado.
Mas o passado é um banco de dados que nos traz lembranças, mas que muitas vezes quer nos aprisionar em uma falsa alegria. Então, por mais que tenha sido incrível viver tudo que vivemos no passado, o Senhor não tem interesse no seu passado. Por mais que tenha sido glorioso, está dando uma microfonia aí, ó. Tenha sido glorioso, nós não podemos viver de passado. E sabe que uma das coisas que mais tem matado os profetas do Senhor não são demônios, não são principados ou potestades, nem é o pecado. O que mais tem matado os profetas do Senhor nos dias de hoje é porque eles estão cansados. Por quê? Tem muito mais história para contar do que para viver. Talvez você que está me ouvindo hoje já viveu algo incrível no Senhor, já teve um ministério frutífero, já foi um pregador, já foi um evangelista, já foi um adorador, já foi. Ou nunca serviu, mas viveu uma temporada que a gente chama de primeiro amor, aonde você orava, você buscava o Senhor com tanta facilidade. E aí quando eu pergunto para você, como que você está? Estou bem. Então me conta o que você quer viver. Não, pastor, eu não sei o que eu quero viver, eu não tenho clareza do que eu quero viver, mas eu sei muita coisa que eu já vivi. Então, irmão, se você é alguém que tem mais história para contar do que mais planos para viver, talvez você esteja na rota contrária daquilo que o Senhor tem para você. E às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, e essas pessoas falam: pastor, você não sabe, eu pregava aí na cidade, eu era um pregador, eu era um cantor, eu era isso. Irmãos, nem Deus quer tá interessado naquilo que você já viveu. Para de contar o seu currículo. Se você não está fazendo uma entrevista de emprego. Mas eu amo aqueles que sentam à mesa para falar: pastor, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos ir além. Essa cidade tem tantos jovens que precisam do Senhor. Mas aqui eu estou falando de uma boa lembrança, que nós podemos esquecer. E como deve ser pesado, irmão, vestir essa camisa aqui, ó, e entrar numa Copa do Mundo. Como deve ser pesado. E a gente chama eles de perna de pau. A gente fala que eles são ruins. Jogo passado, eu achei que o Casemiro estava de calça jeans, irmão. Ele não estava correndo, estava um negócio esquisito. Agora, quando outros times, igual o Japão, a Noruega, não tem peso nenhum, eles estão jogando leve. Por quê? Porque não tem uma lembrança, não tem uma história. Mas muita gente não gosta do tal do Neymar. Por quê? Porque tem um peso, uma comparação com o Romário, com o Ronaldo, até com o Pelé. E aí nós olhamos para os profetas e colocamos uma cobrança nele, baseado nos marcos antigos. Irmão, eu já vivi uma cobrança em cima de uma expectativa. Meu pai era pastor, meu irmão é pastor, e muito mais experiente que eu. E ainda no momento onde eu nem conhecia Jesus de verdade, já havia uma cobrança sobre mim. Então, irmãos, o passado, os marcos antigos, são lembranças, é um banco de dados, de informação, mas eles não podem ser levados em conta para a vida que eu quero viver. Irmãos, o Senhor nessa manhã quer falar profundamente com você sobre: se desprenda desse passado, seja ele horrível ou seja ele maravilhoso. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo. Espera aí, sabe qual que é o problema? Nós estamos querendo prosseguir, avançar, conquistar, ser usado, mas nós não esquecemos do passado que o Senhor mandou esquecer. O Senhor ainda vai dizer que Ele não derrama vinho novo
em Odre Velho. Alguns já ouviram essa história e ela é verídica. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu estudava numa escola lá em Planaltina, quem é de Planaltina vai conhecer, chama Centrão. E meu pai me buscava parava o carro assim a uns 100 metros. E na porta do Centrão tinha uma árvore, irmão, antiga, acho que arrancaram aquela árvore de lá, grande assim. E aí a minha rotina era essa, eu saía da porta da escola, olhava, meu pai já estava lá, e eu já com 8, 10 anos, né, meu joelho era bom na época, e eu corria. E aí tem um belo dia, irmãos, eu saí da escola, cheguei na porta da escola, peguei minha mochila, dei aquela fechadinha assim, né, puxei aqui a correia, olhei para meu pai e corri. Mas quando eu estava correndo, um amigo meu falou assim, Gabriel! E aí eu olhei para trás. Tá imaginando a cena? Não, e eu esqueci da árvore, irmão. Irmão, mas eu chapei nessa árvore. Que eu bati, sabe quando bate que o cérebro dá um chacoalhado assim? E eu caí no chão, era um terrão. E o povo riu de mim. E os anos se passaram. 20 anos. E o Senhor falou comigo. Nessa palavra, lembra o dia que você correu para frente olhando para trás? Tem gente que quer correr, tem gente que quer avançar, mas quer continuar olhando para trás, irmão. Não vai dar certo. Se desprenda desse passado. Como, pastor? Se desprenda desse passado. Larga isso. Por mais que tenha sido bom, incrível ou péssimo. Você tenha vivido talvez um luto. Talvez você perdeu um pai, uma mãe ou um filho. Ou você viveu um divórcio. Ou você viveu uma injustiça. Eu sei, irmãos, que a bênção do Senhor não está no passado. A bênção do Senhor está adiante. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tem alguém aqui? Eclesiastes capítulo 3. Quem achou? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto, irmãos, é um texto que claramente diz o seguinte: Deus não está desesperado com aquilo que está acontecendo com você. Porque eu não sei, parece que em alguns momentos da nossa vida a gente está aqui desesperado e acha que Deus está lá em cima desesperado também. Parece que Deus está lá em cima sem saber o que fazer. Perdeu o controle. Peraí, Deus, sabe por que eu estou desesperado? Porque eu perdi o controle. Sabe o que é desespero? Desespero vem da palavra desesperança. E o desespero acontece quando nós não temos a esperança. Mas esse texto diz, olha o que a primeira frase do texto diz. Tudo, repete comigo, tudo. Estão brincando, né? Tudo tem o seu tempo determinado. O simples é difícil de entender.
E eu vou fazer a piadinha que eu faço sempre. Fiz uma pesquisa, Pablo, você que é novo. Fiz uma pesquisa profunda sobre a palavra tudo. Procurei no chat, procurei no Google, fui às enciclopédias, a fim de descobrir a etimologia da palavra tudo. Sabe o que eu descobri, Pablo? Sabe o que significa tudo? Tudo significa tudo. Uau! IBR é ensino também. Irmãos, o texto diz: tudo tem o seu tempo determinado. Irmãos, isso quer dizer, sim, Colossenses vai dizer que as provações foram programadas para as nossas vidas. E tem tempo, irmão, de chorar. Por isso, irmãos, respeite o tempo de chorar. Respeite o tempo de chorar. Eu não sirvo para ficar doente. Por quê? Porque quando eu fico doente, eu peguei uma gripe, tinha tempo que eu não gripava. Eu peguei uma gripe agora, recente. Não, mas que trem, eu quero ficar curado de todo jeito, todo dia. E aí eu como mel, uma colher de açafrão assim, quase que eu engasguei e morri logo. Colher de açafrão assim, limão, remédio, oração, jejum. Cura. E eu com a agenda lotada, tendo que viajar e cura. Falei, não, eu vou tomar logo uma injeção. Eu não presto para ficar doente, eu vou ficar cuidado para curar. Eu tenho na minha cabeça assim, eu não tenho tempo de ficar doente. Só que o Senhor está falando assim, ó, todo o tempo foi determinado. E todo o tempo tem um prazo. Alegria tem prazo de validade, irmão, sabia? Tem gente que só quer viver alegremente o tempo inteiro. Essa vida não existe. Porque o choro tem data de validade. Mas a alegria também tem. E aí eu quero que você entenda algo nessa manhã. O diabo, irmãos, quer trabalhar em duas esferas com você. Uma esfera é te levar para o passado. Viva de passado. Viva das suas feridas. Viva das suas conquistas. Mas sabe qual a outra esfera muito sutil que o diabo quer te levar também? O futuro. Espera aí, pastor. O diabo quer me levar para o futuro? Sim. Eu achei que Deus era o Deus do futuro. Não. Depressão depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Pastor, mas se o diabo quer me levar para o passado e o diabo quer me levar para um excesso de futuro, para onde Jesus quer me levar? Jesus não está no passado. Jesus não está no futuro. Isaías vai dizer que ele não é o pai do passado nem o pai do futuro. Isaías vai dizer que ele é o pai da eternidade. Jesus não tem um plano nesse cronos para você, nesse tempo para você. A Bíblia ainda vai dizer o seguinte: aqueles que têm aqui nessa vida todas as suas recompensas, que esperam aqui nessa vida a sua recompensa, esse é o mais miserável de todos. Ei, o plano de Jesus para você não tem data de validade. O plano de Jesus para você é eterno. Por isso nós não devemos nos encher da expectativa daquilo que seremos um dia. Vamos nos encher da expectativa daquilo que o Senhor nos fez para ser. Nessa manhã, o Senhor quer te libertar desse passado. E o diabo não quer te derrotar. Pastor, mas hoje o nível de heresia está muito grande, pastor. O diabo não quer te derrotar, porque ele nem tem acesso a você. Tem gente que gosta meu Deus, tem gente que gosta de achar que o diabo pode te tocar. Tem gente que ama a sensação de que o diabo pode desgraçar a sua vida, mas a Bíblia me diz que o diabo não me toca. Olha aqui para mim. O diabo não pode tocar, mas o que o diabo pode fazer? Ele pode, mesmo ele não podendo te derrotar, ele pode colocar uma semente na sua mente com que você se sinta um derrotado. Ele pode te oprimir para que você se sinta um rejeitado. Existem tipos, irmãos, de manifestações demoníacas.
A que a gente mais conhece é a possessão, que é quando a gente ora e o bicho manifesta e a gente expulsa aquele negócio. Mas existe outra muito sutil, que é a opressão. E o diabo não está dentro, os demônios não estão dentro. Onde que os demônios estão? Aqui no seu ouvido. Dizendo, você não vai conseguir. Dizendo, não perdoa, foi muito forte o que essa pessoa fez com você. Dizendo, não larga esse passado. Irmãos, a maioria das pessoas não estão possessas, mas estão sendo oprimidas dia e noite por espíritos malignos que vêm não para te derrotar, porque ele não consegue te tocar, mas para te fazer, para fazer você se sentir um derrotado. Isso é suficiente. Porque o provérbio diz, assim como você pensa na sua mente, assim você é. Mas a palavra do Senhor diz, em Jeremias capítulo 11, eu que sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. E aí você decide, irmãos, se você vai abraçar as opressões do inimigo na sua vida, ou se você vai pegar e se firmar na palavra de Deus, na poderosa palavra de Deus, que diz, por mais que você esteja vivendo um tempo ruim, eu que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Um plano de paz e não de mal. Irmãos, nessa manhã, você precisa se libertar do sentimento que o diabo conseguiu colocar no seu coração, de que você não é capaz, de que você não pode, de que a marca do seu passado vai definir o seu futuro. Não, não. Não é a marca do meu passado que decide o meu futuro. Mas a minha Bíblia diz que Ele me fez mesmo antes da fundação do mundo. Eternidade não tem fim, não é verdade? Mas deixa eu te dizer, eternidade também não tem começo. O Senhor nos fez antes do problema, o Senhor nos fez antes do caos. O que nós estamos vivendo hoje é uma vida de opressão, acreditando nos enganos de Satanás. E sabe que engano e mentira são coisas parecidas, mas diferentes. O que é mentira? Mentira é você falar que eu sou feio. É mentira, irmão. É claro que eu sou maravilhoso. Lindo. Ó, risadinha do Satanás aí, ó. Querendo me oprimir. Mentira! E o que é engano? Engano parece verdade. Entendeu a diferença? A mentira assusta. A mentira é aquilo que você olha e fala assim, não, eu não caio nisso não. Uma mentira dessa aí. Agora o engano pega a verdade e coloca um pouco de mentira nela. Mas já dizia o sábio, uma meia verdade é uma mentira completa. Você precisa decidir nessa manhã se você vai continuar dando ouvido aos enganos do diabo ou às verdades de Deus para a sua vida. Eu entendi que libertação não é uma unção que vem sobre mim. É uma decisão que eu tomo. De começar, irmãos, a me livrar, a ser liberto, a ser curado. E por que o diabo... Presta atenção. Por que o diabo trabalha tanto para nos prender no passado? Porque a alegria do diabo é contar o que ele foi um dia. Porque quando o diabo olha para a eternidade, ele está com um problema. Apocalipse diz que o inferno é a prisão eterna do diabo. Então alguém que tem medo de olhar para o que é eterno, começa a contar sobre o currículo. Olha, eu era um anjo de luz. Eu era o organizador do céu. O símbolo de perfeição. E aí o diabo começa a olhar para trás. Por quê? Porque se ele olhar para o eterno, é a prisão dele. E o diabo quer colocar
no seu coração esse mesmo sentimento, olhe para o passado, não olhe para o que é eterno. E Jesus está te dizendo hoje, esqueça o seu passado e olhe para aquilo que é eterno nesse lugar. Amém? Pensa comigo, você tem mais histórias para contar ou mais planos para viver? Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, versículo 14. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Isso aqui é a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Quem achou, dá uma glória a Deus. Nós vamos ler do 14 ao 17. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-se, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo misericordioso, e tiraram e puseram para fora. Havendo-o levado para fora, disse um deles: livra-te a tua vida, não olhe para trás. Repete comigo: não olhe. Mais forte: não olhe para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Quem já ouviu o Senhor falando com você? Não olhe para trás. Deus fez tudo que Ló precisava para salvar a vida dele e da família dele. Se você for ler antes, a Bíblia diz que a maldade de Sodoma e Gomorra, a imoralidade chegou ao Senhor. Para você ter ideia do nível de imoralidade, quando os anjos chegam na cidade, os homens, Ló vai hospedar esses anjos, os homens da cidade vão para a porta de Ló e falam assim: Ló, libera esses 2 amigos seus aí para a gente ter relação com eles. E Ló, temendo ao Senhor, diz assim: não, pega as minhas filhas, deixa esses homens em paz. Não, nós queremos os homens. Para você, eu te dei um detalhe para você entender a profundeza da imoralidade que aquela cidade vivia. Então Deus começa a conversar com Ló, dizendo: eu vou matar todo mundo. E Ló começa a interceder por aquela cidade, dizendo: Senhor, não faz isso. Se tiver 50 justos na cidade, poupa a cidade. E Jó vai diminuindo até que não sobra ninguém, só sobra Ló, falando Jó e Ló, né? Ló, até que só sobre Ló. Então Deus fala assim: Ló, pega a sua família, que não vai ter jeito, eu vou matar todo mundo, vou destruir a cidade. Ló demorou ao ponto que o anjo pegou eles pela mão. Repete comigo: o Senhor fez tudo para salvar Ló e sua família. E eu quero, irmãos, dizer para você: o Senhor fez tudo para salvar você e a sua família. Fez o quê? Tudo. Tudo significa o quê, Papa? Tudo. A ponto de pegar na mão. Vamos, que a paciência acabou. Só que o Senhor falou assim: eu fiz tudo. Só que a única direção que eu estou dando é: não olhe para trás. Não olhe para trás.
Lamentar uma dor do passado no presente é gerar uma nova dor para o futuro, irmão. Tem alguém aqui comigo? Se você ficar remoendo essa dor nos dias de hoje, você vai prolongar essa dor para amanhã. De uma forma poderosa nessa manhã. Por mais que doa, você vai ter que enterrar esse passado. Quando meu pai faleceu em 2017, ele faleceu, depois de 2 anos, eu consegui enterrar meu pai. Como assim, pastor? Durante 2 anos eu ainda não consegui olhar uma foto dele, eu não consegui estar em conversas que era citado o nome dele, de tanta dor que eu sentia. De alguma forma eu não aceitava a morte dele, eu achava injustiça, eu achava algumas coisas, aqueles pensamentos que vêm assim, gente, tanto homem mau no mundo, né? A gente pensa essas coisas. Depois de 2 anos sozinho em casa, a Paulinha foi trabalhar, na verdade, eu ficava com a Manu pela manhã, só eu e a Manu em casa, e eu sentei na porta da minha casa, o Espírito Santo sentou do meu lado e falou assim, hoje você precisa enterrar o seu pai. Foi uma das decisões mais dolorosas da minha vida. E eu sentei e comecei a dizer, Jesus, eu aceito a decisão que o Senhor tomou. Eu te adoro pela decisão que o Senhor tomou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu não sei te dizer por quantas horas eu chorei naquela manhã. Mas eu fui curado naquela manhã. Eu fui curado. Hoje eu me emociono, não é de dor, mas de saber que o Senhor estava ali em todos os momentos e me levou para um lugar de cura. E hoje eu consigo, irmãos, ver as fotos, conversar, contar a história. Mas teve um dia que eu precisei deixar esse passado. Por mais que doesse. Por quê? Porque se eu ficasse lamentando a dor do passado, eu ia levar essa dor para o futuro. E o Senhor não quer isso para a sua vida. Perceba, segundo o ponto desse texto, que há uma diferença de destinos. E aí eu quero falar, presta atenção. Quero falar sobre pessoas que fazem parte do seu passado, mas não tem nada a ver mais com o seu futuro. Você vai ter que se livrar, se libertar de algumas relações que você ainda mantém. Perceba que Deus mata uma cidade para não contaminar um homem. Perceba que Deus até insiste em algum momento. Ló amava tanto aquele povo, eram amigos, irmãos. Eram amigos. Jó ia na mesma padaria todo dia. Jó tinha conta no mercado. Jó, vocês entenderam, né? Vocês entenderam, vocês não são burros. Ló! Oh, Jesus, receba inteligência. Ló! E de repente Deus falou assim, eu vou acabar com tudo. Por isso Ló começa a interceder, não, Deus, não faz isso. Salva alguns. Mas chega um momento que para Deus era melhor conservar Ló do que conservar uma cidade. Porque senão Ló também seria destruído. Tem um momento, irmãos, que Deus interfere na nossa vida e começa a tirar tudo. Porque para Deus é melhor Ele tirar tudo do que Ele perder você. Agora, se você continuar,
amando Sodoma e Gomorra e as pessoas mais do que a Deus, é você que vai ser destruído também. Quando o Senhor quer nos mostrar um novo destino, uma nova direção, Ele nos tira algumas pessoas. Porque existem pessoas que foram muito boas no seu passado, mas não tem nada a ver mais com aquilo que Deus tem para você. Liberte-se de pessoas, irmãos. Isso é muito importante para a sua vida. Liberte-se de pessoas. Decidir olhar para trás é tentar mudar o que já foi feito. E deixa eu te falar, você não consegue mudar passado. Por isso é uma luta ignorante sofrer por algo que aconteceu. Por pior que tenha sido, irmãos, o seu passado. Talvez você tenha um sentimento de culpa por algo que você fez no passado. Eu tinha. Eu fui um homem mau, irmãos. Eu fui um homem que fiz muito mal para muitas pessoas. E por muito tempo eu carregava uma culpa. Só que de uma forma poderosa o Senhor me disse: arrependimento não é mudar passado. Arrependimento não é mudar o que foi feito. Arrependimento é mudar o que você vai fazer. Ser liberto do passado, irmãos, é se livrar dessa culpa dizendo: infelizmente, eu não posso fazer nada com o que eu já fiz. Infelizmente, eu não posso retocar. Eu não posso melhorar. Por que eu falo infelizmente? Porque, irmãos, de fato, quem carrega uma culpa sente isso, que deveria voltar e fazer melhor, voltar e consertar. Mas infelizmente o que foi feito, foi feito. E o Senhor nessa manhã está te tirando essa culpa. Você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar o que você fez. Mas você pode decidir nunca mais fazer. E isso é arrependimento. Essa culpa vai cair por terra quando? Quando eu parar de olhar para trás e começar a olhar para frente. Sabe, por mais que aqui eu não fui um bom marido, por mais que num determinado momento eu não fui uma boa esposa, ou eu não fui um bom filho, ou eu fiz mal, por mais que em algum momento, tudo bem, nunca mais eu vou fazer. Terceiro ponto. O passado vem para te paralisar. Tem alguém aqui comigo? O passado vem para te paralisar. Olha aí no texto que a gente leu. Olha o versículo 26 de Gênesis 19. Qual era a direção de Deus? Não olhe. Olha o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu. Ó, o tecladista tá ligado. Eu amo essa brincadeira. Pena que é de uma história tão triste. De uma mulher que morreu. Irmãos, a direção era clara. Não olhe para trás. Mas em um dado momento da jornada, a mulher de Ló pensou: deixa eu ver como é que tá. E ali ela se tornou uma estátua. Isso tudo para nos deixar uma mensagem. O passado vem para nos paralisar. Porque quando eu quero viver de passado, eu não consigo andar para frente. Eu não consigo andar para o lugar que o Senhor quer me levar. Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus diz assim: ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Ninguém que põe a mão no arado é apto para o reino de Deus. Coloque esse texto para mim.
Wellington, ele é muito forte. Porque esse texto fala sobre ministério. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quantos entenderam essa verdade? Ai, irmãos, para de olhar para trás. Porque o passado, as prisões do passado, são amarguras, feridas abertas, não cicatrizadas, e boas conquistas. São as 3 prisões do passado: amargura, feridas abertas e boas conquistas. Ou você vai ser preso no passado, por essa falta de perdão, guardando pessoas. Sabe o que eu entendo sobre a amargura? A amargura é um veneno que você acha que está dando para o outro, mas quem está bebendo é você. Porque a outra pessoa talvez está sendo muito feliz. E é você que tem morrido dia após dia. A gente acha que sonegando o perdão, nós estamos prejudicando o outro, dizendo: eu não vou te perdoar, para quê? Para que você seja infeliz. A verdade verdadeira é que muitas vezes as pessoas seguem felizes, as pessoas que nos machucam seguem felizes. E quem vive infeliz é aquele que não perdoou. Por isso a amargura é um veneno que você acha que está dando para o outro, mas quem está bebendo é você. Outra prisão do passado são feridas abertas. Por quê? Ué, é simples. Alguém tem algum machucado no corpo aí? Que não cicatrizou ainda? Tem aí? Passa a mão aí nele. Tem como? Tá doendo? É isso. Feridas não cicatrizadas, toda vez que eu toco nelas, dói. E aí você não só tocou, Fernanda. Quando você tocou, você lembrou o dia que você machucou. É ou não é? O negócio que eu mais odeio é quando essa unha aqui, ó, que esse negócio aqui, ó, que você vai roer a unha, e aí você arranca a lasca dela. Ô, dor do satanás, menino. E aí... E aí quando você esbarra, você lembra: pra que eu fui comer unha? Já tava no finalzinho, e eu fui puxar. Feridas não cicatrizadas, quando você toca, você lembra exatamente por que ela aconteceu. E você se faz prisioneiro do passado. Eu não sei, irmão, mas eu não tenho dó de você. Às vezes as pessoas chegam: pastor, eu fui muito ferido em outra igreja. Eu fui muito ferido por algo que me disseram. Irmão, você não foi mais ferido que Jesus, eu te garanto. Você não foi mais humilhado do que Jesus, eu te confirmo. A igreja, irmãos, fere mesmo. A igreja é um jardim. E nesse jardim existem árvores, existem frutos, existem flores e existem espinhos. Mas para que serve o espinho no jardim? Para você saber onde você pode colocar a mão ou não. Eu não tenho dó de você. Jesus não tem dó de você. Porque Jesus foi o maior exemplo de alguém que suportou a dor e permaneceu em Deus. Se você saiu de alguma igreja por causa de algum homem, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Eu tenho entendido que ser igual a Jesus é ser ofendido e não se ofender. Uma manhã que marcou a minha vida, Jeane, foi aquela manhã no parque. Com a Fernanda, o Anderson, o Vinícius, o Cleiton.
E ali nós debatíamos o seguinte: o que é ser parecido com Jesus? O que é ser semelhante a Jesus? E chegamos à conclusão que não é ter poder, não é expulsar demônios, não é curar os enfermos, mas de todas as formas tentavam ofender Jesus, e nada era forte o suficiente. A ponto que levaram Jesus para a cruz, depois de passar um dia andando nu em uma cidade, sendo cuspido, blasfemado, carregando uma cruz extremamente pesada, num sol que ardia a pele, sem não merecer. Sem não merecer. E Jesus, agora crucificado, diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero ser como Jesus, irmãos. Para ser ofendido e não me ofender. Eu ouvi algo sexta-feira que me marcou. A lança que enfiaram em Jesus não é o símbolo da morte que entrou, é o símbolo da vida que saiu. Quando você é ferido, ou pode ser a sua morte, ou pode ser a vida para outras pessoas. Você vai decidir. Quando Tomé chega a Jesus, primeiro Tomé duvida de Jesus. E a Bíblia diz que uma semana depois, Jesus aparece no meio deles e fala: aqui, Tomé, eu sou de verdade. Toca aqui nas minhas feridas. As pessoas precisam tocar, irmãos, não é nas suas feridas abertas, é nas suas feridas cicatrizadas. Porque quando elas tocarem nas suas feridas cicatrizadas, elas vão entender o seguinte: Jesus passou aqui. Porque aonde Jesus passa, Ele começa a curar as suas feridas. E o terceiro ponto, das prisões do passado, que eu comecei falando sobre eles, e é o mais perigoso, são as conquistas. As conquistas, principalmente, as conquistas espirituais. Não se acomode, irmãos. Não se acomode. Para de remoer as dores. Tem uma frase que diz assim: nunca banharemos nas águas do mesmo rio. Não sei se você consegue compreender a força dessa frase. Mas todas as vezes que você pode banhar no mesmo rio todo dia. Você pode dar um salto atrás do outro. Nunca vai ser a mesma água. Porque passou. Passou. E a gente acabou de cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. O rio de Deus, irmãos, está em movimento. E se você olhar para trás, você vai ficar paralisado. O rio de Deus, que hoje foi provisão, amanhã é libertação, e depois é cura, e depois é alegria, mas no dia da tristeza também Ele está lá. Para de viver paralisado. Passou um ônibus, você perdeu. Uma amizade foi embora, foi embora. Passou alguma coisa pela sua vida, passou. Passou. Tudo pode passar. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Amém?
Êxodo capítulo 16, versículo 19. Abre aí. Nós já estamos terminando a introdução. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe para amanhã seguinte. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. O texto fala que todos os dias, pela manhã, o Senhor fazia um pão, um maná, cair do céu. Mas a ordem do Senhor é: não guarde o de hoje para amanhã. Não guarde o de hoje para amanhã. Não guarde o de hoje para amanhã. E o que eles fizeram? Guardaram o de hoje para amanhã. O Senhor deixou claro. O Senhor fez tudo e só deu uma ordem. O que eles fizeram? Exatamente o contrário. Não, vai que amanhã o rio não está em movimento. Vai que amanhã o Senhor não sabe o que fazer. Vai que amanhã... O problema é que eles guardaram no outro dia o pão, apodreceu. Viver de passado é se alimentar de um maná podre, irmão. Que a data de validade já acabou. E sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está fazendo a promoção dos alimentos que perderam a validade. Tem gente que compra, eu não compro. Quando você vai no mercado, que você vê aquela pilha de coisa assim, ó, baratinha, que a data de validade está acabando, o diabo é desses. Não, come, guarda aí, come, se alimenta de passado, que é mais barato, não tem custo, não tem preço. E aí, é muito melhor você não pagar preço e viver do que você já viveu, do que você pagar um preço para viver aquilo que você ainda tem que viver. Tem alguém aqui comigo, Jesus? Amém. O alimento de ontem cheira mal, não é agradável. E para concluirmos essa mensagem, quero te lembrar de 3 verdades. Isaías capítulo 43, versículo 18. Abre a sua Bíblia. Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. O que está saindo à luz, porventura não pereceis? Percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos ermos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A bênção do Senhor não está no passado. Por isso ele diz: não vos lembreis das coisas antigas, eu faço novo todas as coisas. Viver no passado é achar que o Senhor não tem nada novo para a sua vida. E ele diz: farei um rio, olha isso, olha essa palavra, farei um rio descer no meio do deserto. Ah, irmãos, esse é o novo de Deus para a sua vida. Talvez você esteja vivendo um deserto e o Senhor te diz: eu vou pôr um rio no meio do deserto, e todos, até os animais, me glorificarão. Próximo texto que eu gostaria que você abrisse para nós concluirmos é Salmos, capítulo 37, versículo 5.
Salmo 37, a equipe de adoração pode subir. Salmo 37, versículo 5. Olha isso, esse texto você conhece. E ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O convite do Senhor é para um plano não baseado no que ele fez na sua vida, mas para um plano que ele vai continuar fazendo na sua vida. E o último texto, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Olha aqui para mim. Paulo começa a dizer o seguinte: eu não julgo que eu já alcancei alguma coisa. Quando você vive de passado, você está falando para Deus assim: Deus, eu já vivi tudo que eu queria viver. Obrigado, tchau, fica quieto aí. Paulo diz assim: eu não julgo ter alcançado nada. Por isso eu decido esquecer o que eu já vivi, a fim de continuar vivendo o que o Senhor tem para a minha vida. E a minha oração nessa manhã é essa, irmãos. Para que você se liberte do maior impedidor da sua vida com Deus. O que é, pastor? É o que você já viveu em Deus. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus.